Enfrentamos sérios desafios sociais e climáticos, e é possível que os combustíveis fósseis não sejam os únicos culpados. Talvez o verdadeiro vilão seja o nosso sistema econômico que permitiu esses eventos, o capitalismo. Sua aparente falta de humanidade e empatia para com o ser humano e o meio ambiente, assemelhando-se a um psicopata, nos empurra em direção ao colapso, ao caos. É hora de reformular as regras desse sistema. Mas como fazer? E quais seriam essas novas regras? Este episódio revelou as novas regras ou princípios sugeridos para alterarmos o rumo do nosso atual sistema socioeconômico. Na primeira mudança e talvez a mais importante, nos dá um novo rumo que se traduz num outro objetivo. Em vez do lucro, o foco passa a ser o bem-estar das pessoas. Depois vem quase o óbvio: respeito ao meio ambiente, passar a produzir com inteligência, acabar com a poluição e o lixo, construir uma sociedade mais equitativa com igualdade de oportunidades, termos pleno emprego e sermos uma sociedade inclusiva. Nos lembra do equilíbrio entre nossos direitos e obrigações. E a última, a mãe de todas, nos diz que devemos ter uma democracia plena e participativa, mas não diz como implementar essas mudanças. Deixa muitas perguntas em aberto e chega à conclusão de que teremos que responder a todas elas se realmente quisermos encontrar as soluções que buscamos. Será que este novo episódio A Célula responderá a essas perguntas? As células. Esta solução inovadora de pequenas células urbanas, autônomas, autossuficientes e sustentáveis, resolve por si só muitos problemas. Elas permitem uma solução simples e harmoniosa para todo o transporte terrestre, e até uma democracia participativa passa a ser possível, o que permite a implantação das regras que vimos no episódio anterior. A proposta de grandes suítes individuais também se mostra revolucionária, atendendo à sua flexibilidade. Mas como vamos tornar estas células sustentáveis e carbono negativas? Será que este novo episódio resolverá essas questões? Nossa civilização tem que tomar consciência plena que ela só poderá existir, manter e florescer se for totalmente sustentável. Se não conseguirmos resolver de vez este assunto, mais tarde ou mais cedo, teremos que encarar o nosso colapso, e não vai ser bonito. Mas não é apenas este aspecto que precisamos resolver. Está mais do que na hora de pararmos de vez de poluir o nosso habitat, se quisermos manter a Mãe Terra habitável. E, se não conseguirmos parar e reverter a atual extinção em massa das espécies, logo logo, a espécie que se extinguirá será a nossa. Agora que estamos todos na mesma página, podemos ver como resolver estes assuntos tão importantes para a espécie humana. Como você resolveria estes problemas? Eles necessitam de uma solução. O renascimento da Terra. Uma jornada para um futuro sustentável. Vamos começar esta nova e vibrante jornada, onde enfrentaremos estes grandes desafios contemporâneos. A missão é de encontrar soluções simples, inéditas e inovadoras, de forma a conseguirmos moldar um futuro sustentável e empolgante, de paz, equilíbrio e equidade, que propicie o desabrochar da felicidade. Comecemos pelo mais importante: ar. Às vezes temos dificuldade de enxergar sua importância. Sem ar, todos nós morremos em aproximadamente 3 minutos. Será que só este fato não é o suficiente para pararmos de poluir? De acordo com a OMS, em sua ficha técnica de 19 de dezembro de 2022, sob o título Poluição do Ar Ambiente Externo, diz-nos que, em 2019, 99% da população mundial vivia em locais onde os níveis das diretrizes de qualidade do ar da OMS não eram cumpridos. Estima-se que a poluição do ar ambiente exterior tenha causado 4,2 milhões de mortes prematuras em todo o mundo em 2019. Os efeitos combinados da poluição atmosférica ambiental e da poluição atmosférica doméstica estão associados a 6,7 milhões de mortes prematuras anualmente. 6,7 milhões de mortes? Quase o mesmo número de mortes que tivemos por Covid-19, 6,9 milhões, considerada uma calamidade mundial. Será que não está na altura de também considerarmos a poluição atmosférica
como uma calamidade mundial que deve ser combatida a todo custo. Você já imaginou a dor dos pais que perdem seu filho devido à exposição constante à poluição? E quanto essa poluição está afetando o cérebro de todos nós? Você já se perguntou o quanto ela o afeta direta ou indiretamente a si e aos seus filhos? Já vimos que, apesar de silenciosa, ela mata quase tanto quanto a maior calamidade que presenciamos na nossa era. Dá que pensar. Solução: é só não poluir. Filtrar, arranjar novas soluções. Nós já vimos que é possível resolver todo o transporte terrestre sem poluir e de forma totalmente sustentável. Até as baterias foram descartadas. Sim, se for necessário filtrar, isso tem um custo. Mas quanto custam as 6,7 milhões de mortes? Ou é para continuarmos considerando como uma simples externalidade, desde que não seja a nossa própria vida? Está na altura de mudarmos isso. Sem poluição e lixo zero. Agora que já respiramos melhor, vamos nos refrescar um pouco e aproveitar para saciar nossa sede. Água. A busca pelo ouro azul. Em um mundo que encara a crescente escassez de água, nossas grandes metrópoles lutam acirradamente pelo precioso líquido. 1 em cada 4 já estão sob grande estresse hídrico. Alguns até chamam a água de um novo petróleo ou petróleo azul. Um recurso de valor inestimável que já faz parte das negociações de Wall Street desde 2019. No entanto, enfrentar esse desafio é essencial. Israel lidera o caminho com seu manejo inteligente. Reutilização inteligente e técnicas de irrigação inovadoras conseguem reduzir drasticamente o consumo desse bem de valor incomensurável. Mas podemos ir além. Em nossas células urbanas, como o setor agrícola, industrial e residencial são integrados, podemos reutilizar toda a água residencial e industrial no setor agrícola, reduzindo assim o consumo em até 30%. Ao conduzirmos essa água para um biodigestor em conjunto com os resíduos orgânicos, não só produzimos um excelente adubo como também, de sobra, geramos gás metano. Essa revolução pode transformar a agricultura. Ao adotarmos técnicas israelenses de irrigação por gotejamento, a agricultura sintrópica do pesquisador Ernest Ghost, que trata e melhora o solo enquanto produz e sequestra muito dióxido de carbono com suas podas radicais, e a hidroponia, pode-se poupar até 88% de água, o que torna viável o uso quase exclusivo da água da chuva. Então só nos resta captá-la e armazená-la em lagoas ou cisternas. Em alguns casos, ou emergências, teremos que recorrer a algum rio, riacho ou a águas subterrâneas. Mas não podemos subestimar este item. A ONU prevê que em 2050, metade da população mundial, 5 bilhões de pessoas, não terão acesso adequado à água. Já imaginou passar alguns dias ou até semanas sem acesso a este item, tão precioso quanto indispensável? Agora que já temos bastante água, vamos ter que a fazer chegar às nossas torneiras e para isso necessitamos de energia, que terá que ser obtida de forma sustentável, obviamente. Vamos encarar mais esse desafio. Energia. Um futuro energético sustentável. A energia é a espinha dorsal de nossa civilização, mas enfrentamos um dilema: a demanda global está explodindo. Atualmente, 40% da energia é consumida em edifícios, 30% na indústria e 30% no transporte. A matriz energética mundial ainda depende em cerca de 70% dos combustíveis fósseis. Se o mundo adotasse o atual padrão de consumo norte-americano, precisaríamos aumentar a produção de energia em 6 vezes até 2100, o que é totalmente insustentável. Mas felizmente existe uma solução que quase parece magia. Atualmente perdemos de 80 a 90% da energia quando a produzimos através de combustíveis fósseis, carros inclusive. Se a produzirmos localmente de forma sustentável, podemos reduzir o consumo em até 86%, desde que se adotem medidas inteligentes. Um bom exemplo disso é o uso de baterias térmicas, areia, basalto, cerâmica, etc., extremamente baratas, no armazenamento de energia térmica que pode ser produzida diretamente de sistemas solares de energia concentrada, CSP, onde temos perdas muito reduzidas. Já o excedente de energia elétrica pode ser usado no resfriamento de piscinas de água para uso em ar-condicionado tipo chiller, regulando e estabilizando assim a rede elétrica.
O sistema terrestre de transporte da cidade do país já foi resolvido com muita mestria, de tal forma que possibilita ser totalmente alimentado por energias renováveis e sem poluição. No entanto, será necessário o uso de produtos locais e um estilo de vida mais minimalista a fim de se reduzir o transporte de mercadorias e a nossa pegada ecológica. Mas cuidado, a maior parte das pessoas não se apercebe da importância dramática deste item. Se uma cidade ficar sem acesso à energia por mais de 3 dias, máximo 5, ela terá que ser evacuada. As velas não resolverão o problema, já que as bombas deixam de funcionar e a água não vai sequer chegar em sua casa ou apartamento. Prepare-se para o caos. Agora que já limpamos o ar, saciamos nossa sede e até tomamos um bom banho quente, e tudo na maior sustentabilidade, surge a pergunta: cadê a comida? Esse é o nosso próximo grande desafio. Alimentação. Uma revolução no prato. A alimentação é com certeza o item mais importante de todos, e isso se deve a várias razões. Existe o perigo iminente de escassez de alimentos no mundo devido às alterações climáticas. Nossa saúde depende quase que totalmente dela. Que o alimento seja o seu remédio. Já nos ensinou o antigo médico grego Hipócrates, também chamado de o pai da medicina. Aumentando a eficiência enquanto se diminuem os custos. Trazer a produção de alimentos para perto de nossas células reduz deslocamentos, tempo e energia, o que se traduz em maior eficiência e menor impacto ambiental. A produção hidropônica e orgânica fornece alimentos saudáveis, enquanto técnicas de preservação garantem a disponibilidade constante e criam resiliência. São medidas como estas que tornam possível a sustentabilidade que tanto necessitamos. O grande desafio. O maior desafio está na carne de origem animal, uma indústria tão danosa quanto prejudicial. Sua enorme ineficiência faz com que demande por enormes recursos, resultando em perdas absurdas, o que se traduz numa pegada ecológica massiva. Necessitamos fornecer 56 calorias a um bovino para ele nos dar somente uma. E depois de todo esse esforço e de grandes danos ambientais, verificamos que sequer é um alimento saudável. Chegamos ao ponto de matar anualmente cerca de 225 bilhões de animais, e este número não para de crescer. Tudo isto não tem nada de sustentável. A solução. Alternativas inovadoras. Como carne cultivada em laboratório e produtos lácteos à base de plantas, prometem uma solução sustentável. No entanto, enquanto esperamos que essas tecnologias amadureçam, uma dieta ovo-lacto-vegetariana pode ser uma medida inteligente que apresenta uma transição suave. Só esta mudança libera cerca de 4,16 bilhões de hectares de terra, 20% das terras do mundo. Também deixamos de ter que produzir 80% de antibióticos, poupamos 2 trilhões de litros de água e muito trabalho na produção de ração e manejo dessas carnes até chegarem ao prato. Se a terra liberada for transformada em floresta, só isso resolve o nosso problema climático, ao termos um triplo ganho. Deixamos de produzir gases de efeito estufa, o metano, neste caso produzido pelos animais, que é 80 vezes mais poluente que o dióxido de carbono nos 20 anos iniciais. Passamos a retirar muito mais dióxido de carbono da atmosfera, e a produzir muito mais oxigênio através das plantas. As nossas células urbanas passam a ser altamente carbono negativas. E este é o nível de sustentabilidade que necessitamos neste momento, pois precisamos de reparar os danos que ainda estamos provocando na nossa atmosfera. É claro que muitos dirão que nunca irão deixar de comer carne. Lembrem-se dessa escolha quando sua cidade for inundada e maior parte das pessoas tiverem que ser deslocadas, ou não houver mais comida disponível devido à grande seca, causada por ondas de calor sucessivas a que poucos sobreviverão. Tente visualizar a cena num futuro próximo. Contar para seu neto, que agora enfrenta graves desafios alimentares, que isso ocorreu porque você e muitos outros não conseguiram abrir mão de comer carne, quando ainda havia uma grande variedade de alternativas disponíveis. A vida é feita de escolhas e cada uma delas leva a diferentes consequências. Isso não quer dizer que se fizermos todo o nosso dever de casa, tudo se resolverá, pois estas medidas deveriam ter sido tomadas no mínimo há 50 anos atrás, mas pelo menos aumentamos em muitas nossas chances. Se alguém ainda duvida da seriedade do momento atual,
Procure na internet quais foram os últimos anos mais quentes dos últimos séculos. Quando se deram as últimas grandes inundações e secas em seu país ou quando e quantas vezes o maior rio do mundo, o Amazonas, secou. E se há algum registro de ter feito 37,9 graus Celsius na Sibéria? É bom ficarmos atentos. Agora que estamos saciados, está na hora de comemorarmos nossos feitos, e para isso necessitamos de uma roupa especial para a festa. Mas parece que essa indústria está enfrentando graves problemas de sustentabilidade. Este setor fez tristes escolhas e está pondo todos nós em risco. Vamos ter que corrigir sua infeliz trajetória. Temos que nos preparar, pois a tarefa vai ser hercúlea. O dilema da moda. Um monstro insustentável. A indústria da moda, outrora repleta de beleza e criatividade, se transformou em algo que não podemos mais ignorar. Mas parece um monstro indigno, ultrajante e insustentável, classificando-se logo abaixo do petróleo como a segunda indústria mais poluente do mundo. Não muito tempo atrás, tínhamos apenas 2 estações de moda, mas agora vivemos em um ciclo quase semanal de fast fashion, com roupas de qualidade duvidosa a preços extremamente baixos. O resultado é um aumento exponencial no descarte de roupas, um problema que cresceu 10 vezes entre 1960 e 2018, conforme relatório da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA. Em 2018, só nos Estados Unidos foram descartadas 17 milhões de toneladas de roupas, o equivalente a mais de 1 milhão de quilos por hora. E isso, em grande parte, graças à ascensão da fast fashion. Mas ainda piora. Essa indústria, que emprega 75 milhões de pessoas em condições quase escravas, é responsável por 2 a 8% das emissões de gases de efeito estufa, além de poluir aterros e oceanos com fibras plásticas não biodegradáveis. A Mãe Terra está clamando por mudança. Uma revolução necessária. Para enfrentar essa crise, precisamos de uma revolução na moda. Um novo sistema socioeconômico onde todas as indústrias, operando como cooperativas sem fins lucrativos, produzem produtos de qualidade, duráveis e ecologicamente conscientes. Tudo começa com as matérias-primas, que devem ser orgânicas, cultivadas sem pesticidas e biodegradáveis. O mesmo se aplica aos pigmentos e corantes. O uso responsável da água em circuito fechado torna-se obrigatório. Esta indústria tem que passar a ser totalmente sustentável. Felizmente, já estamos começando a trilhar por um caminho um pouco melhor com algodão orgânico, cânhamo, fibra de bananeira e muito mais. No entanto, teremos que ir um pouco mais longe. Mesmo sendo fibras naturais, elas passam por tantos processos químicos e tingimentos que, se os compostamos, eles irão poluir o meio ambiente ao liberar toda a química acumulada na sua confecção. No novo sistema, todas as fibras terão que ser produzidas de forma a possibilitarem o seu reciclo, ou poderem ser compostadas sem causarem qualquer dano ao meio ambiente. As indústrias poderão operar sob demanda, com estoques mínimos, reduzindo assim o desperdício e o investimento. Mas paralelamente teremos que eliminar os apelos ao consumismo, que vemos na moda atual. Só assim poderemos trilhar a via da sustentabilidade nesta indústria. 3 possíveis caminhos para o futuro da moda. O primeiro caminho mantém o modelo atual com estilistas e fábricas, mas a produção ocorre apenas sob encomenda, eliminando o excesso de produção. O segundo, mais cativante, vê as fábricas produzindo apenas tecidos, enquanto cada pessoa ou estilistas locais criam as suas próprias roupas ou coleções, explorando suas criatividades. Para isso teremos de ensinar como confeccionar roupas nas escolas e ter espaços comunitários com máquinas e ferramentas à disposição de todos. A terceira opção une as duas anteriores, com algumas células especializadas em têxteis e calçados. Elas colaboram em um ambiente de código aberto, compartilhando tecnologias e avanços. Expositores nas praças centrais permitem que as pessoas vejam, testem e encomendem diretamente das fábricas, eliminando os estoques. As pessoas mais criativas, ou trabalharão nessas células, ou produzirão suas próprias roupas ou coleções em espaços comunitários compartilhados criados para esse fim. Já imaginaram receber de vez em quando um lindo convite para participar da passagem de modelos que se efetuará na praça do bairro? É realmente muito empolgante. Voltando. Em todos esses cenários, a conscientização sobre o consumo responsável é crucial.
Os brechós podem se tornar lugares populares, como já acontece atualmente na Finlândia, quase uma extensão do guarda-roupa pessoal. Esse compartilhamento pode ajudar na renovação das roupas, freando o descarte e reduzindo o consumo. Essa mudança pode resultar em roupas aparentemente mais caras, mas a aquisição direta, a ausência de lucro, de estoques e de transporte, e a qualidade duradoura, compensarão. Além disso, materiais realmente orgânicos garantem que ao final de sua vida útil, as roupas possam ser recicladas ou compostadas, fechando assim o seu ciclo de carbono. Com certeza que a sustentabilidade tem os seus custos, mas temos que ter consciência que sem ela não existe um futuro. Isto sim, é se vestir com sustentabilidade. Um apelo à consciência. Agora que limpamos a nossa visão e nos colocamos a par dos fatos, surge a pergunta: até onde você está disposto a ir para reverter este quadro? Imagine-se agora nos Estados Unidos sentado num banco junto a uma estrada, onde a cada segundo passa um caminhão de lixo cheio de roupas usadas para incinerar, e eles nunca param de passar. Não dá tempo nem para atravessar, e só com as roupas descartadas nos Estados Unidos. Isto não tem nada a ver com sustentabilidade. Estamos à beira de uma revolução na moda que não apenas transformará a indústria, mas também restaurará o respeito à Mãe Terra. É uma jornada emocionante em que todos podemos fazer parte, incentivando a criatividade e a arte dentro da sustentabilidade. Vista-se para um mundo melhor, um mundo sustentável. A moda do futuro está chamando. Conclusão. Estamos diante de uma escolha crítica para o futuro da humanidade. Adotar as medidas propostas pode ser a mudança necessária em direção a um mundo mais saudável, ético, ecológico e sustentável. Ao fazê-lo, melhoramos nossa saúde, reduzimos nossa pegada ecológica e promovemos a sustentabilidade tão necessária à restauração do equilíbrio da Mãe Terra. Esta é uma jornada em que todos podemos e devemos embarcar. Juntos, podemos fazer a diferença. Conseguir tornar a célula sustentável foi um grande passo, mas ainda nos falta o mais importante: libertar o espírito, abri-lo para um mar de possibilidades, lhe mostrar que o impossível é somente algo que ainda não realizamos, e isso só se consegue com uma excelente educação integral, de cultura, postura e de caráter. Vamos ver como tornar possível uma excelente educação para todos? E acima de tudo acessível? É um grande desafio. E sem impostos, nem aulas, nem notas. Será que entendi direito? Conto com você, suas ideias serão muito úteis, pois o desafio é tremendo, dá até para duvidar. Junte-se a nós para nos ajudar a construir um possível futuro. Não perca o próximo episódio. Educação. Um dos temas mais importantes desta série que pode literalmente mudar o mundo. Se acredita que mais pessoas devem conhecer e participar deste futuro possível, avalie este vídeo com um like e se inscreva. Nos sentiremos honrados. Até breve!